Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. A mensagem que eu trago para os irmãos é sobre o movimento sobrenatural da parte de Deus. Algumas pessoas, por não compreender e não entender as Escrituras, elas falam que tudo isso que acontece nas igrejas pentecostais são coisas carnais. Porém, queridos, o movimento sobrenatural da parte de Deus, ele existe e é algo que você não pode negar. Está nas Escrituras. Se você não tem fé, tudo bem, eu respeito. Mas dizer que não está nas Escrituras, isso é um absurdo. A Bíblia registra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, fala: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Quando você lê essas passagens, você vê que essas passagens elas falam sobre o poder do Espírito Santo. No capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 1 até o 5, se eu não me engano, fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E ali foram repartidas línguas como que de fogo com eles, e eles falaram em línguas estranhas, profetizaram e assim sucessivamente. Algumas pessoas viram aquele movimento das pessoas pulando, das pessoas cambaleando, e aquelas pessoas falaram assim: vem cá, esse pessoal está bêbado a essa hora. Porém, Pedro, sendo usado por Deus, disse: varões, eles não estão embriagados, como pensais. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando você confere essa passagem em Atos capítulo 2, versículo 14, 15, e eu acredito que o versículo 16 também vem falando sobre isso, você vai entender que todo esse movimento que houve foi do Espírito Santo. Existe meninice na casa de Deus? Sim, existe, porque uma certa vez o meu ex-pastor, que já até faleceu, ele chegou para um irmão jovem e disse: irmão, você é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: não, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas é porque eu acho tão bonito os irmãos falando em línguas, e eu falo também. Então existe essas coisas na igreja. Existe essas coisas no meio do povo de Deus. Existe aquela pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, mas vê aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, pulando. E aí ele entra também naquele clima gostoso de Deus e começa a imitar a língua daquelas pessoas que são batizadas verdadeiramente com o Espírito Santo, tá? Mas nós que servimos a Deus, nós temos que compreender essas coisas e não podemos de forma alguma negá-las. Por quê? Porque elas estão escritas nas Escrituras. A palavra de Deus fala sobre profecia e nós não podemos negar isso. Existem profecias que são diretamente da parte de Deus e existem profecias que são apenas coisas do coração do homem. E isso nós temos que ver dentro das Escrituras. No capítulo 28 do livro de Jeremias, conta-nos as histórias sobre Jeremias e Ananias, o falso profeta. Ali aquele pessoal estava num tempo de muita dificuldade, estavam completamente oprimidos pela Babilônia, e de repente Ananias se levanta dizendo:
Deus está dizendo que vai quebrar o jugo de Nabucodonosor e vai trazer todos os utensílios da casa do Senhor. Jeremias ficou olhando assim e falou: todos os profetas que vieram antes de nós profetizaram totalmente ao contrário do que você está profetizando, Ananias. E Ananias foi tão atrevido que Ananias bateu na cara do profeta Jeremias. E quando Jeremias está saindo, Deus fala com Jeremias dizendo: Jeremias, fala que ele profetizou mentira. E por causa disso, morrerás no meio do ano. E foi isso que Jeremias fez. Obedecendo a voz do Deus Todo-Poderoso, falou para Ananias: Ananias, você profetizou mentira. Olha, irmão, a profecia ela tem que ser dita de acordo com aquilo que Deus passa para você. Não faça nenhuma brincadeira com as coisas de Deus, usando o nome de Deus para persuadir alguém ou para levar até mesmo a pessoa a uma ilusão, porque Deus não se agrada disso. Então, fica esta palavra para você e para todos aqueles que estão me assistindo, tá? A minha incumbência é de ensinar o que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá? Se não tivesse na Bíblia, eu diria para vocês abertamente: não existe batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra, em todas as passagens do Novo Testamento, fala sobre o Espírito Santo, e eu não posso negar sobre o Espírito Santo e sobre o poder que ele dá para aqueles que estão a buscar o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Então, mais uma referência só para os irmãos entenderem. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, versículo 32 em diante, que João Batista falou o seguinte: olha, eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar disse: a quem vires descer em forma de uma pombinha sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então tá aí, as Escrituras falam de uma forma simples e compreensiva para que você compreenda, para que todos nós possamos entender sobre isso. E ele falou mais: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, a qual o mundo não conhece. Então, meu querido, está nas Escrituras. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Entenda que a mensagem cristã é o Evangelho segundo a eficácia do poder de Deus sobre a vida do ser humano. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo na sua vida, falar línguas estranhas, profetizar, orar pelas pessoas que estão enfermas e elas serem curadas, e assim sucessivamente, tá? Porque a palavra de Deus, ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus. Não há como você dizer que a Bíblia é um livro qualquer. É a palavra de Deus, está confirmado nas Escrituras que ela é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e volto mais logo com outra mensagem semelhante a essa, mas de outros assuntos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.